Olá, gente! Estamos aqui para aprender a nossa língua em 10 minutos e o nosso primeiro conteúdo são gêneros literários. Os gêneros literários são justamente aqueles gêneros que fazem parte da esfera artística ou cultural. Não são todos os gêneros que são considerados literários. A gente precisa ter esse cuidado. E essa definição de gêneros literários foi feita por Aristóteles em sua obra denominada Poética. Nesta obra, Aristóteles dividiu os gêneros literários em 3 tipos: o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o gênero lírico, épico e dramático. Agora, vocês têm que lembrar que só são gêneros literários aqueles que têm o que a gente considera de arte dentro deles. Inicialmente, nós vamos estudar o gênero lírico. O gênero lírico, como o próprio nome diz, vem de lira. E o que era a lira? A lira era um instrumento musical utilizado pelos gregos naquela época, ou seja, há muitos anos atrás. No gênero lírico, a palavra é utilizada como se ela fosse cantada. Por isso que Aristóteles denominou de a palavra cantada. Faz parte desse tipo de texto justamente aqueles que exploram os efeitos sonoros, como rimas, repetições, ritmo e musicalidade. Aqui entra o que a gente considera música. A nossa música hoje seria o que é chamado de gênero lírico, o que foi chamado de gênero lírico naquele tempo. Dentro de um texto que apresenta gênero lírico, há subjetividade, ou seja, há um eu lá dentro que expressa o que ele sente. E esse eu é chamado de eu lírico. Por quê? Porque o eu lírico é como se fosse uma pessoa que está dentro do texto lírico, ou seja, dentro de um poema, dentro de uma letra de música, expressando suas emoções e suas impressões sobre o mundo. Aqui nós temos 2 exemplos de gênero lírico. O famoso poema de Camões, Amor é fogo que arde sem se ver. Esse poema aqui é chamado de soneto. Por que ele é um soneto? Porque ele é um poema clássico que tem uma forma fixa. O que é isso? O que significa isso? Significa que essa forma, ela nunca caiu de moda. Até hoje, os autores, quando escrevem sonetos, eles seguem esse esquema. Ou seja, 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e 2 tercetos, que são 2 estrofes de 3 versos. Então, o que é um soneto? É um poema clássico, de forma fixa, composto por 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui nós vemos os recursos sonoros que estão presentes nele. A rima, ver rima com doer, sente rima com contente. Temos também a repetição da letra T, vocês têm contentamento, descontente. Nós temos várias vezes a letra T aqui que se repete. Isso é uma figura de linguagem chamada aliteração. Aqui nós temos um outro soneto, que é o soneto de fidelidade, que foi escrito por Vinícius de Moraes. Esse soneto já foi imitando a obra de Camões. Depois de mais de 400 anos que Camões fez esse primeiro soneto, Vinícius de Moraes foi lá e compôs o seu. Então, quem é que não conhece esse soneto? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Vejam aí a sensibilidade, o lirismo, a repetição de sons, a musicalidade. Tanto a musicalidade que este soneto foi transformado em música por um grupo chamado Legião Urbana no Brasil, que fez uma música chamada Monte Castelo, e dentro dela tem um trecho desse poema. Agora vamos para um outro gênero, o gênero dramático. Dramático, o nome já diz, vem de drama. É justamente o que a gente conhece como texto teatral. É a palavra para ser dramatizada,
para ser encenada. Nela não há um narrador, às vezes a gente escreve uma pecinha teatral e teima em colocar um narrador, mas o ideal é que não exista narrador, é que toda a história se desenvolva no palco, principalmente por meio disso aqui, por meio de atores que realizam diálogos, ou seja, através das falas a história surge. Existem vários tipos de textos teatrais. Existe a comédia, que a gente conhece como sendo algo mais engraçado. Existe a tragédia, que é justamente algo trágico, dramático. E existe a tragicomédia, que é uma mistura das duas coisas. Mas para nós é muito importante conhecer dois tipos de textos teatrais: os autos e as farsas. Vocês vão ouvir falar muito de autos, que não é com L, não é de altura, tá certo? E de farsas. Isso aqui são dois tipos de textos teatrais que a gente vai estudar durante esse ano. Aqui nós temos um texto teatral, que é o Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Então, é um gênero dramático. E como é que a gente reconhece que um texto faz parte do gênero dramático? Primeiro, pela presença de diálogos. Nós vamos encontrar sempre o nome do personagem e na frente do nome a sua fala. Aqui nós temos Zé olhando a igreja. É essa, só pode ser essa. Aí aqui nós temos a fala de Rosa. E agora? Está fechada. Aí Zé fala. É cedo ainda, vamos esperar que abra. Esses nomes aqui, quando está sendo encenado, eles não aparecem. Ninguém vai dizer Zé. Simplesmente são as falas que são ditas por esses personagens. Outro elemento que nós identificamos dentro do texto teatral são as rubricas. Rubricas. Para que é que servem as rubricas? Olha elas aqui, olha, entre parênteses. Elas servem justamente para dizer o que é que o personagem tem que fazer naquele momento. Zé olhando a igreja. Olha aqui a rubrica de novo. Rosa para também junto aos degraus, cansada, enfastiada e deixando já entrever uma revolta que se avoluma. É dessa forma que Rosa tem que se comportar naquele momento em que a peça está sendo encenada. Quando uma peça é elaborada, ela costuma ser dividida em partes. Ela é dividida em atos, quadros e cenas. Mas é claro que às vezes a gente não encontra essa divisão nas peças atuais, mas nas antigas, que seguiam o padrão de Aristóteles, elas obedeciam a esses elementos aqui. Aqui nós temos exemplos de textos dramáticos, de textos teatrais. Um texto muito famoso que nós vamos estudar é o Alto da Barca do Inferno. A gente pode considerar que esse autor aqui, Gil Vicente, ele é o pai do teatro brasileiro. Ele veio de Portugal, aliás, ele não veio, as ideias deles é que vieram de Portugal, trazidas pelo padre Anchieta para o Brasil, e aqui foram instalados os seus autos e as suas farsas, que foram os tipos de textos que ele produziu, textos teatrais. Nós temos um autor brasileiro muito famoso, que é Ariano Suassuna, que ele se espelhou em Gil Vicente e criou muitas obras, como o Alto da Compadecida e a Farsa da Boa Preguiça, imitando o pai do teatro português, que é Gil Vicente. Agora a gente precisa saber o que é auto e o que é farsa. Auto é um texto teatral que geralmente tenta corrigir as imperfeições humanas em relação à religião, ao comportamento das pessoas em relação a Deus. Já a farsa, ela vai corrigir o comportamento das pessoas em relação à política, em relação ao comportamento na vida social. Tipo assim, criticando como os políticos agem, como determinadas pessoas agem na sociedade. É para isso que serve a farsa. Esses dois textos, eles vão, de certa forma, criticar o comportamento das pessoas. Um especificamente em relação à religião e o outro em relação a todos os aspectos da vida social. Agora nós vamos para o gênero épico. O gênero épico, o nome diz,
a palavra narrada. O que foi gênero épico no passado, hoje a gente chama de texto narrativo. O gênero épico em si não existe mais. O gênero épico, ele era escrito só em versos. Hoje nós temos o gênero narrativo, que pode ser escrito em verso ou em prosa. No gênero épico, existe um narrador que ele exalta os grandes feitos de heróis de um povo, de uma nação. Nós vimos isso quando nós lemos a epopeia, epopeia, a Ilíada na sala. Nós vimos que ali nós tínhamos os feitos grandiosos do povo grego, ou seja, a vitória dos gregos sobre os troianos. Era para isso que servia um texto épico, é para isso que servia uma epopeia. Geralmente esses textos envolvem aventuras, guerras, viagens, façanhas heróicas. Por incrível que pareça, esses textos eram narrados em versos. Aqui nós temos exemplos de textos épicos, certo? De epopeias. Aqui nós temos a Ilíada e a Odisseia. Essa obra foi transformada em quadrinhos, ela já foi transformada em cordel, justamente para facilitar a leitura. Aqui nós temos a epopeia mais importante que nós precisamos estudar, que são as Lusíadas, de Luís de Camões, certo? Esse livro em si, ele narra os feitos dos navegadores portugueses em direção às Índias, que são igualados a façanhas de herói da antiguidade greco-latina. Quando Camões fez essa obra, intitulada Os Lusíadas, ele fez exatamente imitando a Ilíada, a Odisseia e a Eneida, que aqui eu não tenho a imagem, tá certo? O gênero épico hoje é conhecido como gênero narrativo e já não segue mais as regras estruturais clássicas. Hoje, o que existia como gênero épico se transformou em gênero narrativo e é o que nós conhecemos diariamente nos nossos estudos. Então, por hoje é só. Obrigada e até a próxima.